Seja bem-vindo ao podcast Transformados pela Verdade. Agradecemos a cada um que está nos acompanhando. Nesse episódio, vamos trabalhar o relacionamento adequado entre Deus e o seu povo através da alegria, vida de oração e gratidão. Que Deus abençoe sua vida e que você seja transformado pela verdade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Estamos chegando no fim da carta de 1 Tessalonicenses. Coloquei como título de hoje Preceitos diversos e, de maneira mais específica, a vontade de Deus, né? Compreender qual a atitude que devemos ter para com Deus. Aguardar os irmãos chegarem até lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ontem tivemos um momento muito bom com o filme A Forja. Aqueles que não vieram perderam, né? Mas foi um tempo muito bom. Um filme muito bom que a gente indica, né? Mas eu senti falta de muitos irmãos. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra revelada, que nos mostra o caminho que devemos trilhar, que revela a Tua vontade para as nossas vidas. Que nada venha nos distrair, que possamos compreender, que possamos ver, que possamos perceber que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que a gente não identifique destinatário da mensagem para pessoas que não estão aqui, mas para nós. Que possamos dizer, Senhor, fala ao meu coração nessa noite. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certa vez uma pessoa foi contratada por uma empresa. Ele foi instruído acerca de suas responsabilidades do trabalho que tinha que fazer. E depois foi falado sobre as características que eram esperadas dos funcionários daquela empresa, para que assim eles pudessem desfrutar de um bom relacionamento e de um ambiente de trabalho agradável e saudável. São os preceitos da empresa, a vontade daquele que detém a contratação. Se o patrão diz assim, eu quero que vocês venham assim assado, como é que vocês irão? Exatamente do jeito que ele falou. É aquilo que ele diz. Paulo, chegando nessa parte da carta, ele vai dar algumas exortações finais, as recomendações ou mandamentos para o bom andamento da igreja local e o seu relacionamento com o nosso Pai eterno. Para que ele possa cumprir aquilo que o nosso Pai deseja de nós. Deus tem uma vontade para a nossa vida, irmãos, e Ele revela essa vontade. Para o rebanho de Deus ser saudável e, acima de tudo, para que a relação entre as ovelhas e o Supremo Pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus, possa ser adequado, né? Para que seja certo, para que isso aconteça, nós como crentes, como ovelhas do povo de Deus, né, devemos estar conscientes das nossas responsabilidades que o Senhor coloca sobre nós. Nessa porção de hoje temos 3 exortações ou preceitos que Paulo coloca sobre as ovelhas do Senhor para que tenhamos um relacionamento adequado com Deus. O texto diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. No versículo 18 nós lemos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Os estudiosos do grego, eles afirmam que a construção desse texto no grego, ele associa essas 3 ordens a essa frase. Tanto se alegrar, como agradecer, como orar,
é a combinação da vontade de Deus. E quantas vezes podemos nos perguntar, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Esses 3 componentes são os componentes básicos da vontade de Deus. Um povo que ora, um povo que se alegra e um povo que é grato. Se lembrem disso. O que é que Deus quer que você tenha uma alegria, inclusive é fruto do Espírito, uma alegria que está acima de circunstâncias. Que você esteja em oração. Temos falado nos domingos à tarde sobre oração. Hoje falamos sobre a persistência em oração. Um povo que ora é um povo que está cumprindo a vontade de Deus. Mas um povo que não ora é um povo que está em desobediência. E um povo que é grato a Deus está cumprindo a vontade de Deus. Uma pessoa que vive a reclamar, a murmurar das circunstâncias da vida, está em desobediência. Então hoje gostaríamos de tratar dessas três exortações. Primeiro, alegria constante. Regozijai-vos sempre. Seja alegre. Você se pergunta assim, será que Deus poderia mandar que a gente fosse alegre? Isso é um mandamento. Como é que Deus pode ordenar para que nós sejamos alegres? Uma compreensão completa e precisa da alegria cristã é essencial para todos os crentes. A exortação de Paulo aos Tessalonicenses para se alegrar sempre pode parecer um absurdo e impossível de obedecer por causa do quê? Das dificuldades. Quem aqui não enfrenta dificuldade na vida? Seja financeira, familiar, de relacionamentos. Então, todos nós enfrentamos dificuldades que nos entristecem. Então, como é que a gente pode conciliar a ordem de Deus sobre se alegrar e as situações da vida? Mas a gente tem que perceber, irmãos, que se alegrar é uma ordem vinda de Deus. Então, a gente deve obedecer. Mas como acatá-la? Como obedecê-la? Compreendendo que essa alegria, ou onde essa alegria está alicerçada. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6,10, apóstolo Paulo vai nos dizer a chave para entendermos que alegria é essa. 2 Coríntios 6,10 diz, está projetado? Tá. Como entristecidos ou contristados, mas sempre alegres. Como é que alguém pode estar triste e alegre ao mesmo tempo, né? Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Enfatizar triste, mas sempre alegres. Tal atitude é possível porque a alegria que Deus ordena, a alegria bíblica, ela vem de Deus. Não apenas a partir de uma resposta emocional e superficial às circunstâncias da vida. A alegria cristã vem constantemente a partir do que o crente sabe sobre a verdade, sobre a realidade de Deus e sobre o seu eterno destino ao lado do nosso Pai. Essa certeza, independente das circunstâncias, nos dá alegria. Nós podemos, irmãos, um exemplo prático para os irmãos entenderem. Eu posso estar indo para a morte. Vem aquele sentimento de tristeza por se apartar dos parentes, dos filhos. Mas há uma alegria que está muito mais profunda do que simplesmente a circunstância, que é a alegria de quê? Da certeza para onde eu vou. Você pode se entristecer porque você está com câncer terminal, mas existe uma alegria que ultrapassa essa tristeza. É até essa alegria que ele está dizendo. Alegrai-vos sempre. Nós podemos nos entristecer por várias circunstâncias, mas a base da nossa alegria é aquilo que nos foi confiado, aquilo que nos foi dado por Deus, aquilo que nos foi prometido, aquilo que nos aguarda eternamente. De modo que, perdendo todas as coisas, bens, família, possamos glorificar a Deus e nos alegrarmos pelo quê? Pela salvação concedida por Ele. A coisa mais importante que nós temos seria o quê? O que é que nós daríamos em troca da nossa salvação? Não haveria dinheiro a pagar. Todas as propriedades do mundo não poderiam lhe dar a salvação. Então nós temos um motivo de nos alegrarmos constantemente, mesmo que agora, por um breve tempo, sejamos contristados por muitas coisas.
mas existe uma alegria que ultrapassa. E essa alegria, a Bíblia diz que é fruto do Espírito, é um dos aspectos do fruto do Espírito. Então, essa alegria vem de Deus. Observe em Atos 16:34, depois que Paulo leva o carcereiro, batiza a sua família e ele, depois que eles colocam sua confiança em Cristo, o que é que acontece? Atos 16:34 diz o seguinte: e levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Qual era a base da alegria? Sua crença em Deus. Deus nos amou. Jesus Cristo deu sua vida por nós. Vamos nos alegrar com isso. O preço foi pago. Nós não fomos destinados à ira, mas à aquisição da salvação. Será que você já acordou um dia quando você estava bem preocupado com muitas coisas e pôde se alegrar? Por quê? Porque Cristo morreu por você. Então aqui eles se alegram por causa disso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz, 1 Pedro 1, 8 e 9, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, o que é que diz aí? Exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Então, onde é que estava o motivo de se alegrar? Na confiança, na crença. Em João 16:33, Jesus Cristo diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem lutas, a gente tem aflições diariamente, tribulações diariamente. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, e a Bíblia diz que o que é que vence o mundo? A nossa fé. Um dia o choro será tirado, o pranto secará, haverá um local de só gozo e alegria eterna. E quando pensamos nisso, quando confiamos nisso, podemos nos alegrar. É como se a gente estivesse numa viagem, indo para um parque, aí de repente no meio do caminho o pneu fura. Aquele momento a gente não está alegre, mas a gente volta a nossa mente para o quê? Eu vou chegar ali e vou me alegrar com minha família. Isso faz com que eu continue motivado. Assim também é a vida cristã, irmãos. Nós temos aflições constantes, tribulações diárias, dificuldades, mas nós almejamos o quê? O nosso lar eterno. E é baseado nessa confiança que podemos o quê? Descansar. Talvez você esteja num relacionamento com o seu cônjuge difícil, aí ele fazendo raiva a você, aí você diz assim: Senhor, eu confio a Ti os cuidados de fulano, e entrega ao Senhor, e sabe que um dia essa pessoa vai prestar contas a Deus, e descansa, e se alegra em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, em aconselhamento de casais, eu vejo muita insatisfação, e até atitudes de um cônjuge querem ter com o outro de vingança, e essa não é a atitude. Nós deveríamos nos alegrar no nosso compromisso com Deus, em fazer a nossa parte, porque cada um vai prestar contas de si a Deus. Então, se meu cônjuge, marido, não faz aquilo que ele deveria diante de Deus, eu vou fazer a minha parte, e eu vou me alegrar em fazer a vontade de Deus, independente do que o outro faça ou não. Então ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um texto muito característico, que até tem música, é Abacuque 3, 7 a 8. Quando o juízo vinha sobre a nação, e o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja
gado. O que é que ele está dizendo? Qual era o contexto desse povo? Será que eles tinham trabalho que envolvia tecnologia, telefone, computador? Não. Ele está dizendo a fonte de subsistência deles, o plantio e o animal. Embora eles não tivessem, eles dizem o quê? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quantas vezes a gente não reclama por coisas que acontecem conosco? Seja um carro que foi amassado, seja um salário que foi diminuído, seja um dinheiro que foi perdido, e a gente reclama e doma reclamar e murmurar e reclamar. Aqui o profeta está dizendo, nós perdemos tudo, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Isso é um motivador para uma alegria que é sobrenatural, irmãos. As pessoas têm alegria momentâneas, e nós temos também, não tem nenhum problema ter momentos de alegria momentânea, mas existe uma alegria que ela não é superficial nem emocional. Essa alegria é baseada naquilo que nós entendemos, quem é Deus, o que Ele fez por nós e aquilo que Ele nos promete. E essa alegria ninguém pode roubar. Mas o que acontece é que muitas vezes nós esquecemos do que temos em Cristo e vivemos o quê? Entristecidos pelos cantos, pensando que as coisas desse mundo são o relógio da alegria ou da tristeza, e não são. Nós temos uma alegria que independe de circunstâncias da vida, né? Assim Paulo lista como um fruto espiritual. A alegria do Espírito provoca em nós, ela é desprovida de situações difíceis, mas transpõe as dificuldades presentes, pois está baseado naquilo que o Senhor é para nós e naquilo que Ele promete em sua palavra a nós. Portanto, nenhum evento ou circunstância na vida do cristão que não seja o pecado pode ou deve diminuir a sua alegria de pertencer ao Senhor. Irmãos, vocês são alegres? Vocês entendem que em Cristo vocês têm toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais? Você entende que você foi amado? Quantas pessoas não vivem aí entristecidas dizendo, eu não sou amado, né? Meu marido me abandonou, minha esposa, meus filhos estão dando as costas para mim. Não, você é muito amado, e isso deve nos alegrar. Baseado em quê? Na fé. Você não viu Jesus Cristo morrer por você, mas você crê. E você se exulta com uma alegria indizível, que não pode ser descrita. A alegria de ter sido perdoado, a alegria de ter sido amado, a alegria de ter sido chamado desde o ventre da sua mãe. Davi dizia, com amor eterno me amaste, com benignidade me atraíste. Quando você entende essas coisas, não tem como você ficar triste, mas você se alegra, embora as circunstâncias da vida tragam tristezas. Então, o primeiro passo para entendermos a vontade de Deus é, você se alegra, você é um povo alegre. Às vezes você olha para uma pessoa rica que tem tudo, só vive de cara feia, reclama de tudo, tudo. Aí você chega numa casa bem humilde, que tem a Jesus Cristo, é uma alegria. Se alegre em compartilhar com você um pedaço de rapadura e um copo d'água, e você vê uma alegria ali fantástica. Irmãos, nós temos que obedecer ao Senhor e entender que a alegria é essa, né? Para que a gente possa viver uma vida cristã adequada no nosso relacionamento com Deus. Segunda advertência, o preceito importante para vivermos de maneira adequada é a oração. Ele diz o que no versículo 17? Orai sem cessar. No grego é o versículo mais curto da Bíblia, né? Orai sem cessar. No português é não chore. Cristo chorou. Mas no grego é esse, orai sem cessar. Uma vida cristã dependente e sincera diante de Deus reconhece a própria insuficiência e necessidade. Portanto, ele deve estar sempre em atitude de oração. Um crente que tem um relacionamento adequado com Deus, ele ora. Se você não tem vivido uma vida de oração, orando constantemente, tem algum problema no seu relacionamento com Deus. Você não tem sido dependente.
A exortação de Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, para orar sem cessar, é uma ordem de Deus, divina, para todos os crentes. A palavra oração engloba todos os aspectos da oração: apresentar diante de Deus uma questão, confissão de pecado, pedido, intercessão, louvor, ações de graças. Já a palavra sem cessar não quer dizer ficar de joelhos 24 horas, mas define um modo, um estilo de vida marcada pela atitude contínua de oração. Ontem a gente estava assistindo o filme e tudo que acontecia ela dizia o quê? Temos que orar. Vamos chamar fulano para orar conosco, né? E juntava ali, a gente assistiu o filme A Forja. E ali os homens se juntavam para serem afiados. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o amigo. Quando um crente quer andar em santidade, ele auxilia outro crente a andar em santidade, né? Quando um crente quer ter uma vida de oração, ele incentiva outro crente a ter uma vida de oração. Então, sem cessar é ter uma atitude contínua de oração. O exemplo de Cristo é um marco, seja nos momentos difíceis, antes de tomar a importante decisão de escolha dos apóstolos, antes de ir para o sacrifício, quando ele orou e suou gotas de sangue. Até o irmão André já deu um estudo sobre isso, sobre como o nosso organismo, como a resposta do nosso organismo a uma agonia tão grande faz suar gotas de sangue, né? Então, antes de momentos difíceis, antes de tomar uma decisão importante, seja na intensidade, a tal ponto de suar sangue, mas também na sua constância, seja individual ou com os discípulos, Cristo sempre orava. Agora, Cristo era o Filho de Deus, homem perfeito, ele ia a Deus em oração. E a gente, pecador, miserável, a gente acha que é bom o suficiente para não orar. Isso orar quer dizer o quê? Que nós somos independentes, nós achamos que temos a força no nosso próprio braço. Puro orgulho. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não é devota em oração, que não se dedica em oração individual e com os irmãos, é uma pessoa autossuficiente. E essas pessoas Deus o quê? Resiste. Deus dá graça aos humildes. Orar, irmãos, é reconhecer nossa necessidade diante de Deus. Minha filha, ela sempre vem a mim e a Carol para alguma necessidade. O bebê também. O bebê, como é que ele faz? Ele chora. Se ele está com fome, ele chora. Se ele quer colo, ele chora. Se ele está sujo, ele chora. Mas ele sempre pede algo, porque ele não pode fazer. Esther, ela também sempre pede algo para nós. Por quê? Porque a infância marca dependência. Que deveria marcar a vida de um crente, deveria ser a grande dependência do Senhor. Em todas as áreas da vida. Será que sequer pensamos o que Deus age sobre determinada circunstância? Será que vamos a Ele pedindo orientação? Será que você vai tomar uma decisão? Já parou para perguntar o que o Senhor acha sobre isso? Você consulta a Deus? Senhor, me ajuda a entender a tua vontade. Essa decisão vai glorificar o teu nome, ou essa decisão é por causa do meu desejo egoísta? Tudo, irmãos. Vocês se lembram da história de Neemias, quando ele se entristeceu diante do rei, e o rei: o que é que aconteceu com você? Você está doente? É doença do quê? Da alma. Aí o que é que faz? Antes dele falar com o rei, o que é que ele diz lá o texto de Neemias? Ele orou. Ele não parou na frente do rei e foi orar. Possivelmente foi uma oração bem rápida: Senhor, me ajuda agora. Mas ele foi a Deus em oração. A oração é uma coisa que marca a vida de uma vida dependente. A igreja primitiva, irmãos, demonstrava zelo, constância e sinceridade na vida de oração. Lucas nos fala dessa vida de oração da igreja primitiva em Atos. Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes faziam o quê?
perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que é que o povo de Deus estava fazendo na igreja primitiva, irmãos? Orando. Vou fazer essa pergunta de novo, eu quero que vocês respondam. O que é que o povo de Deus na igreja primitiva estava fazendo? Orando. Juntos ou separados? Juntos. Vamos de novo? Juntos ou separados? Juntos. Isso não quer dizer que eles não tinham uma vida de oração individual. A Bíblia diz que quando você quiser alguma coisa, entra no teu quarto, fecha a porta e peça a Deus. Entretanto, eles também tinham uma vida comunitária. Vocês sabiam que você pode pedir no seu quarto e Deus realizar, mas Deus é mais glorificado quando você está reunido com os irmãos e Deus concede aquilo. Sabe por quê? Aconteceu uma coisa, eu vou falar porque ela não está aqui, irmã Meire. Mas o marido dela está ali. A irmã Meire vinha pedindo para o quê? Para que ela pudesse sair da sala de aula e começar a atender na parte de neuropsicopedagogia. E ela orava e não sabia como dizer aos patrões e tudo mais, que queria sair da sala de aula. De repente, aconteceu o quê? O colégio não apenas entendeu, mas contratou ela também com essa nova função, além dela atender para fora. Quando isso aconteceu, ela veio para o culto de oração, ela estava cuidando de Iris, estava no resguardo de Bia, e ela disse assim: eu não posso deixar de não contar aos irmãos no culto de oração. Aí ela veio para o culto de oração só para contar o que aconteceu. Ela poderia não ter vindo? Poderia. Mas o que aconteceu quando ela veio? Aquelas pessoas que estavam reunidas glorificaram a Deus. Então a gente pode dizer que a igreja reunida, ela glorifica mais a Deus pelas respostas de oração. E o objetivo da nossa vida é o que, irmãos? Glorificar a Deus. Entendem? Deus pode responder seus pedidos do seu quarto? Pode. Mas à medida que nós compartilhamos com outros as respostas de oração, nós estamos fazendo o quê? Glorificando o nome de Deus, porque sabemos que é Ele que faz essas coisas. E o povo estava reunido, a igreja, lá em Atos 2, 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é perseverar? Não abrir mão. Tem uma coisa que você não abre mão? Ah, pastor, eu não abro mão do meu futebol. Ah, pastor, eu não abro mão da minha pizza na sexta-feira, da meu racha. Ah, pastor, eu não abro mão disso e daquilo. Mas o que é que nós não deveríamos abrir mão? Doutrina, comunhão, partir do pão que fizemos hoje, lembrando do que Cristo fez por nós, e oração. Deveriam ser coisas inegociáveis na vida dos crentes. Quando Pedro estava preso lá em Atos capítulo 12, abram suas Bíblias em Atos 12, versículos 4 a 5. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas, o quê? Mas, está aqui? Mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Situação: Pedro estava preso. O que é que a igreja estava fazendo? Contínua oração. A igreja estava reunida orando. É interessante que quando Pedro foi liberto, agora chegando no versículo 12, irmão Marcos, do capítulo 12. Quando Pedro foi liberto pelo anjo, onde é que estavam os irmãos? Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Imagine só que alegria. Pedro foi preso, gente, vamos orar. Chama fulano, chama Beltrano, vamos reunir aqui, vamos orar por Pedro. Aí Deus faz uma obra milagrosa, cega quase que os olhos dos soldados. O anjo conduz Pedro para fora da prisão. Aí Pedro vai para onde? Para a casa dos irmãos que eles estavam reunidos. Quando chega lá,
Eles estavam reunidos e orando. Imagina a alegria daqueles irmãos de ver a resposta de oração. Estávamos orando pela libertação de Pedro. Pedro chega. Amém, glória a Deus. É isso que acontece, irmãos, quando a igreja ora. Eu já disse aos irmãos que a coisa mais importante para alguém, a coisa mais impossível de alguém fazer é mudar a mente do outro. Mas Deus pode mudar a sua e a minha, né? Se as coisas que cada um dos irmãos passa não leva os irmãos a frequentarem um culto de oração, e olha que nós passamos por muitas coisas difíceis, né? Se isso não me leva, eu tenho certeza que não é pastor Voltaires falando: meu irmão, venha para o culto, que vai mudar vocês. Só a ação divina de Deus pode mudar o coração e a mente de alguém, e entender a real importância da oração. Então, um relacionamento adequado com Deus se faz quando crentes se alegram, quando crentes oram e quando crentes são agradecidos. No versículo 18 diz: em tudo dai graças. Ser ingrato, irmãos, é a própria essência do coração corrompido do homem. O apóstolo Paulo identificou incrédulos como sendo ingratos. Lá em Romanos 1, versículo 20, ele diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, a criação revela o Criador. Se existe a criação, teve alguém que criou. Se tem um telefone aqui, eu entendo que alguém fez o telefone. Mais complexo que um telefone, irmãos, é toda a criação. Como se sustenta as galáxias, a gravidade, as leis que foram colocadas, a pupila do nosso olho, o batimento do nosso coração, os neurônios do nosso cérebro. Toda a criação revela que existe um Criador, e é por isso que as pessoas são o quê? Inexcusáveis. Então alguém que nunca ouviu do Evangelho, ela não tem desculpa diante de Deus de saber que existia um Criador. É como se eu chegasse aqui na igreja e tivesse um bolo no dia do meu aniversário. Aí eu dizer: poxa Deus, esse bolo surgiu do nada aqui. E os irmãos iam dizer o quê? Que surgiu do nada, foi a gente que fez para você, né? É assim também a criação. Versículo 21 ele diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não agradeceram. Viram toda a criação do universo e não agradeceram a Deus. O que é que eles fizeram? Antes, em seus discursos, filosofias, teoria da evolução, né? Suas filosofias se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. As pessoas estão 1001 explicações, mas não dizem a coisa mais óbvia: Deus criou todas as coisas. Então, no mínimo, alguém que não acredita que Deus criou é ingrato. A ingratidão é uma característica que marca a vida do descrente. Mas quantos crentes não têm vivido como descrentes, sendo ingratos com Deus, né? Qualquer pessoa que não acredita em Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, no mínimo pode falar que é uma pessoa ingrata. Agora é interessante que ele diz assim: em tudo. Ainda em 1 Tessalonicenses 5, 18, ele diz: em tudo. Refere-se a tudo que ocorre na vida. Não importa as lutas, provações, testes, mudanças que ocorrem na vida dos crentes, com exceção óbvia dos pecados, né? Eles estão ali para agradecermos ao Senhor. Imagine só, as coisas que acontecem na nossa vida. Jó tinha 10 filhos, perdeu 10 filhos no mesmo dia. Ele diz o quê? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso quer dizer o quê? Jó entendia que os filhos não lhe pertenciam, pertenciam a Deus. Jó entendia que diante daquela circunstância ele deveria glorificar o nome de Deus. Aí Jó era o homem mais rico da antiguidade.
perdeu todos os seus animais, suas propriedades, suas plantações. Aí ele diz o quê? Se é uma vida miserável, no vim, no voltarei. Às vezes, irmãos, a gente pensa que nós somos isso que nós nos vestimos, que nós somos aquilo que nós possuímos, e não somos. De modo que tudo que acontece na nossa vida é motivo de quê? Agradecermos a Deus. Essas coisas aconteceram com Jó por quê? Porque Deus queria que Jó tivesse um relacionamento mais próximo dele. A Jó lá no capítulo 40 e 42 ele diz o quê? Eu te conhecia só te ouvi falar, hoje meus olhos te contemplam. Tudo que Jó passou levou ele a ter um relacionamento mais íntimo. Tem um pregador que diz: não desperdice seu sofrimento. O sofrimento nos leva a sermos mais dependentes, a nos aproximarmos, sermos consolados por Deus, né? Então a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças, irmãos. Sermos gratos. Gratidão deve ser o componente essencial na vida dos crentes. Tem crente, vou dizer, irmãos, que a gente chega para conversar, chega da urticária, dá vontade de sair de perto. Por quê? É uma murmuração e reclama da vida, reclama da doença, reclama disso, reclama daquilo, quando a gente deveria entender que tudo que nós temos é motivo de graça. Nós só merecíamos, irmãos, o inferno eterno. Nós não merecíamos nem sequer estar vivos para sofrer nessa terra. A gente deveria já estar no inferno. Os sofrimentos que nós temos não são nada em comparados aos que merecíamos. Então deveríamos ser gratos a Deus por tudo, né? Em gratidão ele vai marcar a vida antes da volta de Cristo. A Bíblia diz que os últimos tempos serão tempos difíceis porque as pessoas serão amantes de si mesmas, mas serão também ingratas. Eles não reconhecerão aquilo que é feito por eles, não reconhecerão aquilo que Deus deu a eles. Romanos 8:28 estabelece o princípio geral da gratidão. E sabemos que todas as coisas temos que ser gratos em tudo. Por que devemos ser gratos em tudo? Aí Romanos 8:28 diz: pois sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, em sua soberania, Ele utiliza todas as circunstâncias, inclusive difíceis, provações, para o nosso bem. E o nosso bem envolve nos conformar à imagem de Cristo. No versículo 29 ele vai dizer que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Você já foi grato pelo cônjuge, a esposa ou esposo, difícil que seu cônjuge é, pelas características difíceis dele? Aí você vai dizer: por que você é grato, pastor? Porque isso faz com que você ame ele de maneira incondicional. E aí você está sendo o quê? Parecido com Cristo, porque Cristo te ama assim. Mesmo sendo você pecador. Mesmo seu cônjuge fazendo uma coisa que não mereça você fazer uma coisa boa para ele. Quando você faz uma coisa boa para o seu cônjuge, você está sendo o quê? Transformado à imagem de Cristo. Porque é isso que Cristo fez por nós. Nós éramos pecadores e Ele nos amou. Isso significa graça, favor não merecido. Quando seu cônjuge fizer bem muita raiva, você prepara um café, você faz um almoço. Meu amor está aqui. Ou ele vai pensar que tem veneno na comida, ou ele simplesmente vai ficar amarelo. Veneno, né? Ou ele simplesmente vai ficar amarelo, sem ter onde colocar a cabeça. A Bíblia diz que isso é juntar brasas na cabeça de alguém. Quando um crente lhe faz raiva, seja bondoso com ele. Você vai ser parecido com Cristo. Por isso que em tudo devemos o quê? Dar graças, agradecer a Deus. Efésios 5, 18 a 20 afirma claramente que os crentes devem ser conhecidos por sua gratidão constante. Efésios 5, 18 a 20 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao vosso coração, ao Senhor no vosso coração,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem uma ilustração da igreja do pastor John MacArthur. É uma igreja muito grande, tem em torno de 7.000 membros. E uma das congregações dele, é uma congregação pequena, tinha um pastor e suas filhas. E o sonho das filhas era para ir para a igreja grande de John MacArthur. E eles decidiram ir e levaram mais 2 jovens que estavam frequentando a igreja, para conhecer a igreja. E nessa ida ele sofreu um acidente e as filhas morreram. Se eu não me engano, eram 3 filhas, faleceram. Aí foram perguntar ao pastor, né? Como é que você está? Eu disse, eu agradeço a Deus porque levou minhas filhas e não levou esses 2 rapazes que ainda não conheciam o Senhor. Aí ele disse assim, minhas filhas queriam ver um grande coral. Estão vendo o coral dos anjos. Em tudo dai graças. Como a gente, irmãos, muitas vezes é murmurador das circunstâncias da vida e não entende as bênçãos que Deus nos confia, as bênçãos que recebemos do Senhor. Mesmo em tempos de grande ansiedade, medo, preocupação e estresse, uma atitude de oração, de ação de graças deve caracterizar o crente, de agradecimento. Filipenses 4:6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, preocupados, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graça. O que é ação de graça? Agradecimento. É você agradecer a Deus. Deus quer que o povo dele seja um povo grato. Deus quer que o povo dele seja um povo que reconhece a sua bondosa mão em todas as circunstâncias, inclusive as difíceis. São tantos os motivos para agradecer ao Senhor. Listei alguns, por causa da soberania em usar todas as circunstâncias para o nosso bem. Quem aqui não se lembra da história de José, que foi vendido pelos irmãos, que foi acusado de maneira maldosa pela mulher de Potifar, depois ele foi preso, depois foi esquecido quando ele interpretou os sonhos, né? E no tempo certo Deus usou todas as circunstâncias, a venda dele, a calúnia contra ele, o esquecimento dele, para levar ele ao posto de governador. E ele no posto de governador, no período em que havia uma grande seca, que seus familiares, que era a descendência que iria dar origem a Jesus Cristo, estava passando por fome, o que é que acontece? Ele leva eles para o Egito, e lá preserva o povo de Deus. Então, quando ele se encontra com seus irmãos, ele tinha motivo para ter amargura, tristeza, raiva? Tinha, mas ele entende de uma forma diferente. Ele entende na soberania de Deus. Deus me enviou antes de vocês para preservá-los a vida. Então é por isso, irmãos, os planos de Deus para a nossa vida são muito mais elevados que a gente tem nem ideia. A gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente só deveria o quê? Confiar e descansar, sabendo que Ele sabe o melhor para nós. Nós deveríamos ser gratos, irmãos, constantemente por causa da obra de Cristo. Não existe amor maior do que esse. Nós não ficamos felizes e gratos quando alguém demonstra amor para conosco. Alguém chega com um presente para você, você fica todo feliz, você é grato. A gente tem que receber essa pessoa muito bem. Por quê? Porque essa pessoa nos presenteou. Vamos preparar, vamos comprar um bolo, um biscoito e receber essa pessoa bem. Um queijinho de manteiga, adoro queijo de manteiga. E como nós deveríamos tratar Jesus Cristo, que deu sua vida? Romanos 5 diz que Deus prova seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como vamos demonstrar gratidão a Deus? O salmista diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmão, só existe uma resposta racional, é entregar a nossa vida. Não viver de maneira egoísta, não viver para si mesmo, mas viver para o Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange, sabendo nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aí ele prosseguindo, ele vai dizer, e ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si,
mais para Ele. Vamos servir ao Senhor? Não tenho tempo. Vamos servir ao Senhor? Estou ocupado. Vamos trabalhar na obra? Estou cansado. Vamos contribuir? Não tenho dinheiro. É complicado, porque nós somos o quê? Muitas vezes ingratos. Deveríamos agradecer ao Senhor por causa de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Apóstolo Paulo diz que não é lícito ao homem conhecer as coisas que ele viu no terceiro céu. Coisas que jamais subiram ao coração do homem são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você imagina como é o céu? Não chega nem perto do que você imagina. A Bíblia nos dá algumas pinceladas. Sabemos que não vai haver choro, tristeza, dor, morte, pecado, que estaremos em comunhão com Deus, que desfrutaremos de um local perfeito. Mas essa compreensão ainda não chega nem perto das coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E deveríamos ser gratos ao Senhor por isso. Deveríamos ser gratos pelas respostas de oração. A gente fala aqui de caderninho, né? Irmão Marcos, ele é o especialista no caderninho. Jonathan fazia muito isso. Interessante que eu tinha um caderninho de oração lá, eu fiz umas folhas antigas. Aí eu coloquei umas orações e esqueci o caderno lá, né? Aí eu fui olhar esses dias, um mês atrás eu acho. Aí, um dos meus pedidos era o quê? Viver só do ministério. Quer queira, quer não, Deus me concedeu. E hoje eu estou só no ministério, desde o início do ano. E eu fui marcando lá. E outras coisas que eu fui marcando, e depois que a gente vai vendo como a gente deveria ser grato. E às vezes a gente não vê as respostas de oração. Outro motivo que eu coloquei aqui, irmãos, por que nós deveríamos ser gratos? Porque tem cura. O que é que tem cura? A condição do homem. Quantas pessoas na pandemia se alegraram na vacina? Independente dos efeitos colaterais, da discussão sobre isso ou aquilo. Mas quantos não se alegraram? E para a cura do destino eterno, da alma? Tem cura. A mensagem do Evangelho. Você pode anunciar a mensagem do Evangelho e familiares serem salvos. Você pode anunciar a mensagem do Evangelho e pessoas próximas de você e desconhecidos serem salvos. E você vê pessoas vindo de toda sorte de tribos, línguas e nações ao Senhor. E vai ser uma comunhão maravilhosa. Então, irmãos, ele finaliza dizendo: esta é a vontade de Deus para a sua vida. Alegria que não é circunstancial, mas está alicerçada naquilo que Deus é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele promete. Oração constante que demonstra dependência, que demonstra procurar glorificar a Deus, ajudar outros. E também gratidão, independente da circunstância, porque Deus utiliza todas elas para o nosso bem espiritual. Esses preceitos estão na vida dos irmãos? Se não, deveríamos ir a Deus em arrependimento, orar a Deus pedindo perdão e dizer: Senhor, eu preciso ter uma vida contigo em oração. Senhor, eu preciso ser mais grato. Senhor, eu preciso entender mais aquilo que o Senhor fez por mim, para eu ser mais alegre, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Que Deus, irmãos, nos ajude a seguir essas exortações que Paulo dá, esses preceitos, para termos um relacionamento adequado com o nosso Deus. Caso contrário, estamos em desobediência. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que a alegria, que a oração e a gratidão sejam marcas em nossa vida. Que o mundo que não Te conhece possa olhar para a nossa vida e ver uma vida transformada, que almeja coisas eternas e não passageiras, que procura acima de tudo honrar e glorificar o Teu nome, que é dependente, que entende que existe alguém superior, que vai a Ti em oração, que possam entender que nós não temos força em nós mesmos, mas somos dependentes de Ti, e temos uma razão para cantar, uma razão para se alegrar, que não é bens, que não são
a simplesmente coisas boas que acontecem na nossa vida, mas mesmo que percamos trabalho, mesmo que a enfermidade venha a nos afligir, nós temos uma alegria que nada pode roubá-la. É a alegria de pertencer ao Senhor, é a alegria de futuramente receber um corpo glorificado e estar diante da Tua presença, pois sabemos que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que possamos viver esse testemunho, porque a Tua vinda está próxima, que possamos ser um povo de oração, de gratidão e de alegria. Isso te rogamos em nome de Jesus. Amém.